capítulo 15 de João. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. A palavra de Deus, irmãos, nos diz, capítulo 15, versículo 1. Jesus nos falando: eu sou a videira, a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dê fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Até aqui, irmãos. Jesus nos diz: eu sou a videira. E aí ele complementa: videira verdadeira, para expressar que só ele é único e não tem ninguém igual a ele. Por isso a expressão verdadeira. Todo ramo nele que produz fruto, o que ele vai fazer, irmãos? Ele vai podar. E eu quero trazer aqui nessa manhã para os irmãos amados esta lição, esta aula, lhe dizendo o que a Bíblia diz em vários e vários textos, que Deus quer necessariamente que cada servo dele cresça, amadureça. É necessário, pelas Escrituras, e em inúmeros e inúmeros textos, Deus nos falando: o que? Eu quero que você cresça. Ao mesmo tempo, irmãos, Deus mostra, e a irmã Vitória começou, tem que realmente conversar com ela, ter um papo com ela, viu, irmã Vitória? Daí nós encontramos textos que mostra quando não há crescimento, mostra as consequências pela falta do crescimento. Você tem, por exemplo, há um texto lá em Hebreus que diz que fala de meninos no Evangelho, meninos na vida espiritual. Outro texto lá em 1 Coríntios vai falar de meninos também tomando leite e não alimento sólido. E o que é que nós encontramos quando esses textos eles aparecem? Encontramos como estava a situação de irmãos naquela igreja, naquele ambiente. Então, quando falta crescimento, logo o retrato da falta do crescimento é diagnóstico, a referência é falta amor, falta perdão, começa a ter contradições, divisões. A unidade do corpo
ela se perde. Então, quando você analisa esses quadros de crescimento, você vai perceber a falta do crescimento. Você vai perceber quando o texto fala, e dá uma olhadinha na característica, na vida dos irmãos lá, que a falta do crescimento gera esse tipo de situação: divisão, contendas, confusões, etc. Isso é o retrato da falta do crescimento espiritual. Por isso Deus, Ele coloca na sua palavra: eu quero que você cresça, eu quero que você amadureça. Porque amadurecer é importantíssimo. Porque quando o crente, ele de fato é um crente maduro, você olha a vida de um crente maduro como é, de um crente que realmente está crescendo, como a Bíblia diz, crescer de degrau em degrau. Você tem que estar subindo e não estar descendo. Por isso que a Bíblia diz: cresça de degrau em degrau. Você tem que dar um passo de cada vez, mas sempre a ideia é subir, crescer, avançar, e não nunca regredir, descer. Então, o crente que realmente está crescendo, olha a vida dele para ver como é. Ele é um crente que as suas práticas e ações são demonstradas, essas práticas, pelo crescimento que ele tem. O crente, irmãos, aí o Senhor diz aqui, no texto que nós lemos, ele começa: olha, eu sou a videira. É como Deus estivesse dizendo: olha, meu filho, eu sou o que sou, faço como quero, sou todo poderoso e tudo está na palma das minhas mãos. Por isso eu sou a videira. Você está em mim, você precisa de mim. E todo aquele que produz frutos, se eu estou crescendo, necessariamente eu estou produzindo frutos. Isso é fato consumado. Aí o Senhor diz: olha, aquele que produz frutos, eu vou podá-lo. Se eu estou dando frutos, Deus vai fazer com que eu dê mais frutos ainda. E aí eu quero abrir um tópico sobre essa questão do podar. E eu louvo o Senhor. Porque, irmãos, todo crente que está amadurecendo, crescendo, logo produzindo frutos, Deus conhece minha vida e a tua vida, e Ele sabe, e o que é que Ele quer? Que nós produzamos mais frutos ainda mais. Porque à medida que os frutos forem produzidos, esses frutos exaltam o nome do Senhor. A palavra diz: para que o nome do vosso Pai seja glorificado através dos vossos frutos. Então é interesse de Deus que eu, quanto mais fruto produza, mais bênção eu seja, mais Ele é exaltado na minha vida. Só que é comum, é natural, e só Deus avalia isso, que eu e você, nas nossas vidas, nesse crescimento, tem coisas que precisam ser tiradas, tem coisas que precisam ser arrancadas. Por isso o Senhor usou essa expressão podar. Podar é cortar, é tirar coisas que se tornam então empecilhos para o crescimento. Perceba que uma árvore que está com empecilhos, ramos, folhas secas, aquele galho está impedindo de crescer mais e logo produzir mais frutos. Existem coisas na nossa vida que Deus sabe que precisam ser tiradas. Por isso Ele usou a expressão: você não está produzindo fruto, então eu cuido de você, eu vou podar você, eu vou tirar as coisas da sua vida. E isso vai acontecer, irmãos,
Não é uma, nem duas, nem três vezes, não. Vai acontecer até você morrer ou ser arrebatado. Porque à medida que a vida é feita de fases, à medida que as fases vão chegando, é à medida que coisas também vão aparecendo na nossa vida, irmãos. São os intempéries da vida. A árvore está lá, foi podada agora, aí não se poda mais não com o passar do tempo, vai aparecer situações naquela árvore, pragas, insetos, situações do próprio clima, que vai começar a gerar coisas naquele galho. Então é necessário fazer o quê? Novamente podar. O que é que Deus está dizendo, irmãos? Eu vou te podar sempre em determinados momentos da tua vida. Eu vou te podar, porque eu quero que você produza mais frutos. O que é que Deus faz, irmãos? Como é que Deus poda a minha vida e a tua vida? Nos levando a passar por situações, para que através dessas situações, possamos então ser podados. Possamos então aprender. E logo aprender, irmão, significa, ouça bem o que eu vou te dizer agora. Aprender significa então tirar o que é necessário ser tirado e acrescentar o que é necessário ser acrescentado. Só que por isso vem o podar de Deus. Só se retira quando está se passando pela situação, porque até então você não sabe, até então isso é desconhecido. Então Deus, para te mostrar o que precisa ser tirado e o que precisa ser acrescentado, Ele vai podar a tua vida, e podar te deixando passar por situações. Mas essas situações, logo, se você está retirando o que está atrapalhando o crescimento e acrescentando o que vai ajudar no crescimento em dar os frutos, logo essas situações elas são benéficas. Por isso a palavra de Deus diz, irmãos, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. O Senhor fala mais: o que eu faço hoje você não entende, mas amanhã você vai entender. Porque Ele é a videira verdadeira. Ele é aquele soberano que conhece todas as coisas. Por isso, queridos e amados irmãos, o crente ele tem que crescer. Ele não pode atrofiar. Ele não pode ficar estagnado. Ele tem que crescer na sua vida. Porque o crente que está em crescimento, logo esse crente torna a dizer: como é que eu vou enxergá-lo? É um crente que produz frutos. O crente que está crescendo, ele produz frutos. O que não está, ele não produz frutos. Ao contrário. Agora, meu irmão, a necessidade do crescimento dá-se não apenas, principal são os frutos, mas a necessidade do crescimento é importantíssimo para a tua vida e para a minha vida como pessoa. Essa vida é fácil? Não é fácil. Essa vida é difícil. E quanto mais você tem responsabilidades, mais difícil se torna. Mas uma coisa linda que Deus coloca na sua palavra: Deus não dá a ninguém aquilo que a pessoa não possa conduzir. Se Ele está te dando essa responsabilidade, porque Ele sabe que você pode levar essa responsabilidade. E consequentemente Ele vai estar te ajudando naquilo que Ele está te dando. Ele não vai te dar absolutamente nada. Por isso tem a divisão dos talentos. Deus chegou e deu 1 a um, 2 a outro e 5 a outro. Então Deus ele faz esse tipo de coisa.
É importante o crescimento para a tua vida, porque esse mundo não é fácil. Quando você é um crente que está crescendo no Evangelho, na vida cristã, você está pronto a tudo que te vier. Você está seguro na rocha, está apto para saber resolver todas as coisas, por causa desse crescimento. A falta, irmãos, do crescimento para a questão pessoal traz sérias consequências para a vida da pessoa. Sérias consequências. Por isso que a palavra de Deus, em muitos momentos, o Senhor falou, por exemplo, esse texto: o meu povo perece por falta de conhecimento. Conhecimento, crescimento. Quando eu conheço, pratico, eu cresço. Quando eu não cresço, irmãos, eu vou, como diz a expressão bíblica, perecer. Isto é, naquilo que eu estiver enfrentando, eu não vou conseguir ter como resolver aquilo. Eu não vou saber, porque eu sou pequeno, eu sou raquítico, eu sou uma criança. Imagine, irmão, quando a Bíblia, os conceitos bíblicos, as comparações bíblicas, elas são muito fortes. Quando diz o seguinte: irmãos, não sejais crianças, meninos, que sempre se alimenta de leite. Quando chega na sua casa, por exemplo, minha filha, é minha filha que resolve as coisas lá na minha casa. Você que tem alguma criança na sua casa, algum menino, alguma criança pequena, é ela que resolve. Você já viu criança resolvendo as coisas? Não se resolve, irmão. A palavra de Deus está dizendo: ó, não seja criança, porque se você for criança, você não resolve nada. Você é incapaz de resolver. E quem é que resolve, irmãos? São os adultos. Por isso que a palavra de Deus manda você crescer. Porque quanto mais adulto você fica, mais você é capaz de resolver toda e qualquer situação na sua vida. Eu me lembro que eu, muitas vezes, chegava para minha mãe e dizia: mãe, o que é isso, 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 isso? Aí tinha coisas que ela não sabia responder. Eu dizia para ela: poxa, mas a senhora não é grande? Por que a senhora não responde? Porque entende-se que são os adultos aqueles que sabem responder tudo. E eu achava estranho, porque determinadas coisas eu não sabia. Eu não sei. Poxa, mas a senhora deveria saber. Engraçado, né? Por isso, amados, cresça no Evangelho. Não pode, irmãos, ter 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos de igreja e ser a mesma pessoa, irmãos. Não pode. É um problema na sua vida. É uma dificuldade na sua vida, irmãos. Porque você, como pessoa, lá fora, neste mundo, torna a dizer, complicadíssimo, como a Bíblia diz, o mundo jaz no maligno. Eu estava dizendo ontem a Kézia que graças a Deus a promessa vai se cumprir, que é a promessa do arrebatamento da igreja. Felipe, por favor, tu pega o meu para mim. Porque se esse mundo durasse mais 100 anos, e não vai durar, na minha perspectiva, não vai durar mais 100 anos, 70% desse mundo ia ser gay. Concorda, irmão? Irmão, o negócio está alarmando. O que aconteceu dos 15 anos para cá, nesse número de meninos, de jovens, homens e mulheres, que se tornaram homossexuais, é alarmante. Imagina isso daqui a mais 100 anos, irmão. Só vai ter 40% héteros e os outros 60%, irmãos. E aí? Você duvida disso?
só para fechar esse quadrozinho aqui, desse exemplo, a primeira marcha gay, que eu não estou lembrado se foi há 10 anos ou há 15 anos, deu umas centenas de pessoas. Hoje a marcha gay arrasta, se eu não estou enganado, quase 1 milhão de pessoas. Hoje o número de crianças na sua casa de 9, 10 anos, motivado pela mídia, pela sociedade que está motivando. O número de crianças que tem tido essa identificação, inclusive igrejas crescendo nessa tendência também. Que já há igrejas. Foram exatos. Oi? Oficialmente não estamos casando agora no civil. Teve um mês passado em Caruaru. Tem. Pegando o que a Zana falou aí, pessoas que estavam dentro da igreja e que não foram aceitos com este comportamento, é aceito como pessoa, mas não no pecado mesmo. E aí é mesmo chegar, porque nós vamos tratar, conversar, meu querido, porque Jesus, tal. Se a pessoa quiser mudar, vai ficar. Se não, ele vai pegar a Bíblia e vai embora. Então, como foi que essas igrejas surgiram? De pessoas que saíram de dentro da igreja evangélica e montou sua igreja como igreja. Tem uma pastora que era hétero, durante 7 anos pregou normalmente o evangelho e agora virou homossexual e está... Constituiu uma igreja. Isso que, irmãos, é um prato cheio para quem quer viver na prática do pecado, que encontrou um lugar para unir a minha prática com o sentimento de querer ser um religioso. Vê que coisa maravilhosa. Queridos, o crescimento é importante na tua vida. O crescimento espiritual. Esse mundo, eu estou dizendo isso porque a Bíblia diz que esse mundo jaz no maligno. Nós não podemos brincar, irmãos, de ser crente. Nós temos que ser crentes de verdade, amadurecidos na graça do Senhor, crescendo, cada vez mais sendo diferente, como disse o apóstolo Paulo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para o alvo que é Jesus. Eu não posso, irmãos, passar tempo e tempo dentro da igreja e continuar, irmãos, raquítico, menino. Não posso, querido, eu tenho que crescer. E como é que dá-se o crescimento, irmãos? O crescimento ele vem de uma única forma, irmãos. O crescimento vem pela conduta de querer verdadeiramente seguir o Mestre. O Mestre Jesus. Quando eu quero ouvi-lo e viver o que ele está me dizendo, logo eu vou viver. Aí eu quero compartilhar essa palavra com os irmãos, porque já disse isso no culto da terça, foi da sexta. Abre lá a tua Bíblia em Lucas. Como é que o crescimento vai acontecer, irmãos? Só de um jeito. Você ouvindo Deus falar com você e te baixando a cabeça. Baixa a cabeça, eu vou seguir, Senhor. Logo você está crescendo. Né, meu irmão? Não é muito complicado não, né? É simples, né? Agora às vezes se torna complicado porque tem coisas que dói, como na carne, ser humano. Deus diz, tire, está doendo, mas eu tenho que tirar, irmão. Mesmo que doa. Ser crente exige de mim renúncia. Jesus ele foi enfático ao dizer: se tu não estás disposto a renunciar tua própria vida, isto é, aquilo que tu gostas, mas eu estou mandando você renunciar, você não é digno de me seguir. Ser crente exige renúncia, irmãos. Tem coisas que eu gosto, mas eu não posso deixar na minha vida. Tem que tirar. Tem coisas que no momento do calor da situação, a carne quer impelir para
aquilo, mas eu não posso deixar, irmãos. Primeiro que um dos frutos do Espírito é o domínio próprio. Você segura. Por que segura? Porque o mestre está mandando. Jesus já não faça assim. Aí essa palavra, irmão, foi muito abençoada. Eu quero compartilhar com os irmãos. E eu vou terminar em crescimento com essa palavra. Porque o crescimento dá-se, torno a dizer, pela tua capacidade de querer fazer o que o mestre está mandando. Fez, tu estás crescendo. Não fez, tu estás regredindo na tua vida. E todo regresso é danoso, é problemático. Digo-vos, versículo 27 do capítulo 6. Digo-vos, a vós outros, que me ouvis. Você está me ouvindo? Jesus está dizendo, você que me ouve, que para me ouvir, eu digo a vocês, ame os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos maldizem, orai pelo que vos caluniam. Ao que te bater numa face, oferece-lhe a outra. Ninguém tem dúvida, né, irmão? Que é a outra face, né? Alguém tem dúvida aqui? Não é dar, a face aqui não é rosto, viu? Face aqui, se alguém está fazendo alguma coisa contigo, não vai fazer a mesma coisa com ele, não. Não vai pagar mal por mal, paga mal por bem. Isso é a tua outra face. A face de uma pessoa transformada, mudada, que conhece o Evangelho. Te bater numa face, oferece-lhe também a outra. Ao que tirar tua capa, deixa levar também tua túnica. Isso é tremendo. Dá a todo o que te pede. E se alguém levar o que é teu, não entres em demanda, briga, guerra. Deixa levar. Como quereis que os homens vos façam, fazei-o vós também a eles. Porque se amais, essa primeira parte aqui, deixa eu entrar na outra daqui a pouco. Essa primeira parte é clara. O Senhor está dizendo, mostre o contrário daquilo que estão fazendo. Está bem claro aqui. E agora, no 32, o Senhor vai dizer, vou te explicar se você fizer apenas aquilo que estão, se as pessoas estão fazendo coisas para o teu bem, e você só vai estar amando essa pessoa, você não está fazendo nada. Porque até os incrédulos, os que não me conhecem, fazem isso. Ele vai tratar aqui no 32, se amais os que vos amam, qual é a recompensa que você pode ter? Porque até os pecadores também fazem isso. Bajulam. Quem me bajula? Pecador. Os pecadores. Eu vou bajular quem me bajula. Eu vou presentear quem me presenteia. Os pecadores fazem isso. Quem me odeia, eu odeio. Pecador, estou dizendo. Que vive sem Cristo. Que não quer seguir a palavra. Quem quer meu mal, eu quero o mal. Isso não é o mundo, irmãos. O mundo não faz isso. Você já viu o mundo? O mundo, as pessoas que estão vivendo em trevas. Quem quer o mal, eu quero o teu bem. É isso, irmãos? De forma nenhuma. Aí Jesus disse, olha, estão fazendo isso também aí fora. Se emprestar, versículo 34. Se emprestares àqueles de quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores emprestam também àqueles que vão receber. 35. Vê a explicação do Senhor, a orientação. Amai, porém, os vossos inimigos. Fazei o bem e emprestai, sem esperar nenhuma paga, porque será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo. Essa parte aqui, irmãos, eu me detive nela, esse 35. Porque Deus está dizendo, olha, quando tu fazes o que eu estou mandando você fazer,
grande vai ser o teu galardão quando você faz o que eu mando você fazer. Eu vou te recompensar. E você será reconhecido legitimamente como filho do Altíssimo. Como é que eu cresço, irmão, na minha vida? Eu só cresço quando eu estou lendo esta palavra e estou seguindo essa palavra. Se eu ler a Bíblia, ou se eu estou ouvindo o que Deus está me mandando e eu não faço, eu não cresço. Eu vou ser sempre um menino na igreja. Eu posso ter 20 anos de igreja, eu vou ser um menino na igreja. Porque o que leva ao crescimento é ouvir a palavra de Deus. Daí, querido, eu encerro te dizendo: o crescimento espiritual da vida cristã tem como resultado dois aspectos: frutos, que você vai produzir frutos para exaltar o nome de Jesus, e o aspecto da tua recompensa na vida pessoal. Você vai saber resolver as coisas, viver em tranquilidade, em paz. Pode ser o maior maremoto que você esteja passando, no entanto, você está tranquilo por esse crescimento espiritual. E a falta do crescimento, você não dá frutos na sua vida. Olha, aquele irmão não tem fruto. E sua vida pessoal é uma tragédia. Porque é criancinha. E toda criancinha só faz besteira, irmãos. Deixa a criança sozinha, só faz besteira. Mas o adulto é que sabe fazer o que deve ser feito. Vamos ficar de pé. Cresça, meu irmão, por favor. Não seja menino no Evangelho. Na tua vida, amadurecido, crescido, ouvindo Deus falar contigo. Deus está mandando eu fazer assim. Eu vou lá e faço. Senão não dá certo. Obrigado, Senhor, pela tua grandeza, pela tua graça. Porque tu és aquele que nos alimenta. Diz que a tua palavra diz que quando tu chegas no aprisco, tu chama cada uma das tuas ovelhas pelo nome, e tirando-as para fora, tu vais adiante dela. E adiante é dizer: sou eu que te guio, sou eu que te conduzo, sou eu que te ensino, sou eu que mostro o caminho que você deve andar. A ovelha que te ouve, a ovelha que quer te seguir, ela é uma ovelha que anda firme, porque ela está andando nos teus passos, ela está andando orientada por ti. A ovelha que está sendo submissa, com o coração quebrantado, humilde em seguir-te, ela é uma ovelha feliz. Ela é uma ovelha mais do que vencedora. Obrigado, Jesus. Abençoa cada irmão aqui presente com a bênção do crescimento, a bênção de uma vida amadurecida, Senhor. Não de ser menino, mas ser adulto espiritual. Ser uma bênção em tuas mãos. Obrigado, em nome de Jesus. Amém.